Olá, sejam muito bem-vindos ao Mulher de Fases, o podcast da mulher empreendedora da SIC Vacaria. Aqui compartilhamos histórias, novidades e desafios no mundo do empreendedorismo feminino. Então, se você é mulher, empreende ou sonha em abrir o teu próprio negócio, o teu lugar é aqui conosco também. Vamos agradecer aos nossos apoiadores que fizeram com que esse episódio de hoje aconteça: SIC Vacaria, Diário de Vacaria, Magia do Plátano, Floricultura Benedetti e Siracusa. Hoje nós escolhemos um tema que faz parte da realidade da maior parte das empreendedoras, que é empreender em casal. Como será que é empreender com alguém diariamente e ir para casa junto com essa pessoa? Será que tem algum desafio? Hoje nós vamos descobrir isso, então, conversando com essas mulheres maravilhosas. Eu sou Andriele Pereira, sou empresária, sou cofundadora do Espaço Dana. E para mim é uma alegria estar aqui hoje para conduzir esse bate-papo com vocês, mulheres maravilhosas. Recebemos a Viviane Pires, empresária, franqueada da Cacau Show aqui em Vacaria, proprietária da loja Cestão e também integrante do Núcleo das Mulheres Empreendedoras da SIC. Bem-vinda! Obrigada. Recebemos também a Natasha Cardoso, contadora, empresária e também integrante do nosso núcleo. Obrigada. E para completar a nossa roda de conversa hoje, recebemos a doutora Letícia Miquelin, cirurgia dentista, especialista em harmonização orofacial, estética dentária, ortodontia e professora também de harmonização facial. Bem-vinda! Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso em receber vocês aqui. Doutora, à frente da tua clínica, né? Ela se destaca bastante por constante inovação. Conta para nós um pouquinho como tem sido assim essa realidade da tua clínica. Você está sempre buscando, né, inovar, trazer sempre o melhor, o que há de mais moderno para os teus pacientes. E recentemente você viajou, inclusive, para o exterior, né? Conta para nós um pouquinho. Sim, eu estou há 17 anos no mercado, né? Então, tenho a clínica em Vacaria, Caxias do Sul, atendo em São Paulo e Americana. E foi em 2023 eu fiz meu primeiro curso no exterior, que foi em Miami. Foi um divisor de águas, eu acho, ali, porque na realidade eu tive uma experiência lá em Fresh Frozens, então foi uma questão de um alto aprendizado em anatomia. Então, hoje em dia, quando eu olho para o meu paciente, eu consigo ver o envelhecimento facial que ele está tendo lá no fundo, né? Eu explico assim para reconstituir aquele pilar que está cedendo daquele prédio e está deixando toda a estrutura cair. E eu, com essa minha especialização, o meu foco de atendimento é em te rejuvenescer, em voltar a ser o que você era e não mudar a sua fisionomia, né? Então, desde ali foi um divisor de águas. Eu comecei a fazer os fios, que hoje em dia também sou referência nesses fios americanos que eu faço. E aí, sou professora, como você falou, eu dou aula sobre os rejuvenescimentos faciais que eu faço com laser Lavian. E eu trabalho muito com a fibrina autóloga, que é um componente do nosso sangue, que eu tiro para rejuvenescimento facial, com ativos também como o NCTF, que é um ativo francês para rejuvenescimento. E aí, dando aulas, a gente faz os antes e depois. Enfim, eu fui participar de um congresso em Londres e a gente fez um artigo, né, um projeto clínico para um artigo científico sobre os resultados magníficos que apenas uma sessão desse tratamento, que é a combinação do laser Lavian junto com a fibrina e junto com o NCTF, pode melhorar. Então, eu estive lá em Londres apresentando esse artigo científico em novembro. Também foi um divisor de águas para minha carreira, porque daí em diante também, graças a Deus, assim, só coisas boas. E eu sempre estou em busca nesses congressos internacionais do quê? De naturalidade ao meu paciente, de trazer uma tecnologia que funciona. Então, ali na clínica, a gente tem o CO2, o último do mercado, temos o Ultraformer MPT, que é o único ultrassom assim, né, que tem de melhor, temos o laser Lavian, que hoje em dia se tornou meu carro-chefe. Esses fios silhuete que eu faço, que são fios americanos que
Eu ouço várias pessoas falar assim, mas eu fiz fio, não adiantou, enfim. Hoje em dia eu faço liftings faciais sem a necessidade do paciente ter que passar por uma cirurgia e tratamentos duradouros, né? Então, assim, eu amo o que eu faço. E eu quero sempre estar em busca de novidades, porque como eu atendo em grandes mercados também, questão de São Paulo, Americana e Caxias do Sul, e eu acabo sendo de Vacaria, eu tenho uma clínica grande aqui e amo trabalhar aqui, né? Então, assim, eu tenho orgulho de trazer isso para a nossa cidade, porque antigamente todo mundo tinha que procurar fora, enfim, viajar atrás Nós de um falávamos sobre tratamento, isso né? antes, né? Do quanto é legal e Uhum. importante saber que você tem toda essa tecnologia, todo esse conhecimento e permanecer aqui em Vacaria, Isso, não, né? mas eu sou muito feliz, sou muito gratas a todos os meus pacientes daqui e graças a Deus, assim, né, tento fazer o meu melhor e trazer o que há de melhor. E até, por último, assim, o Botox, ele foi descoberto a fins estéticos em 1900, final de 1980 pela Dinka Reuters, que é uma médica oftalmologista. O que que ela fez? Ela começou a fazer aplicações para quem tinha espasmos musculares e viu que começou a melhorar as rugas. E aí ela e o marido dela começaram a fazer artigo científico testando o Botox na secretária, enfim, e viram que o Botox, né, não só afins à questão por doenças ou, enfim, alguma questão, ele também poderia ser utilizado para a questão estética. E aí que começou, né, essa aplicação. E aí, a marca do Botox convidou os 500 melhores injetores do Brasil para estarem entre médicos e dentistas agora, mês passado, em São Paulo. E a gente teve 2 dias de imersão com a Dinka Reuters. E eles trouxeram também a pesquisadora da fábrica deles, da Califórnia, que é a Elizabeth Lee. Então, ela, assim, foi uma aula de aplicação assim, e de história de Botox incrível também. E um convite totalmente seleto, assim, né? Olha, uma Exato, é. seleção bem difícil, né? Aqui na nossa região foram convidados 7 profissionais, eu Olha fiquei muito só. feliz. Ai, É, parabéns. então, estou assim cheia de novidades e sempre vou estar, né? Estou sempre em E busca. como que funciona para se tornar uma aluna, um aluno teu? Como que é? Então, aqui na clínica eu tenho um espaço para dar mentorias, né? Eu dou mentorias VIPs. Hum. Então, para quem quer, questão de lasers, né? Eu faço bastante mentorias VIPs de lasers e fios. E também eu dou aula ainda em 2 residências, que é uma em Passo Fundo e outra no Instituto da UPSOL em Porto Alegre, né? Então eu dou aula sobre a questão do rejuvenescimento facial do laser Lavia, que é isso que eu fui apresentar lá em Londres. Muito bom. E além de tudo isso, você Uhum. também tem um outro empreendimento, né? Que você Aham. empreende com o teu marido. Isso Isso, é a Siracusa, não é mesmo? exato, exato. A nossa marca de limoncello, enfim, que agora temos também o Spritz. Muito bom, que a gente já provou aqui, inclusive, né, meninas? Uma delícia. Muito bom. Daqui a pouquinho a gente Tá já vai falar bom, um tá pouco bom. mais sobre essa empresa e sobre o limoncello maravilhoso. Obrigada. Mas eu quero agora fazer uma pergunta aqui para a Vivi, porque vocês estão à frente aí de 3 empresas, né? Vocês gerenciam hoje, você e o teu esposo, né, o Marcel, as duas Cacau Show aqui de Vacaria e também a loja Sestão. Como que tem sido, assim, esse dia a dia de vocês? Como que é empreender? Como que começou, na verdade, você e o Marcel como empreendedores? Então, agradecer, né, primeiramente, por estar aqui falando de algo que é tão importante, né, e faz parte do nosso dia a dia, da nossa trajetória, enfim. Eu costumo falar que a nossa história, enquanto empreendedores e sócios, ela foi acontecendo de uma maneira muito natural e gradativa, né? A gente não parou um dia assim e pensou, nós vamos empreender juntos. Não. Eu trabalhei há bastante tempo atrás, ainda nós não éramos casados. Trabalhei, o Marcel tinha uma empresa de informática, tecnologia. Eu trabalhei com ele um período, um curto período, né? Então eu era assim, foi aquela coisa assim, ai meu Deus, e agora, né? Porque o relacionamento ainda a gente não era casados, enfim, mas ali foi a nosso primeiro contato trabalhando juntos, né? Após um tempo a gente casou e aí decidimos empreender e eu fui empreender numa outra área, né? Separado da empresa dele. Então seguimos um tempo distintos ali.
E aí depois, quando surgiu a possibilidade, a oportunidade de empreender, então, que foi quando veio a Cacau Show, a primeira loja, eu vi assim, é algo novo, né? Algo novo, a gente precisa unir as nossas forças para que isso dê certo. E foi ali que, então, começou. Por isso que eu costumo dizer que foi acontecendo naturalmente, né? E aí vocês, então, hoje, com essas 3 lojas para gerenciar, vocês têm alguma divisão de tarefas, assim? Alguém cuida mais da parte financeira, Sim, comercial? Como que é? sim, a gente costuma dividir, sim, de certa forma, né, para que cada um faça aquilo que gosta mais, que tenha maior habilidade, né? Então, eu costumo ficar mais na parte de ambas as empresas, mais na parte comercial, pessoas, compra, né, compras, enfim, e o Marcel fica mais na parte, então, financeira, Os homens, de administrativa. um modo geral, né, direcionam mais para essa parte, né, do É, financeiro, assim, pelo que eu vejo de um modo geral. Não é regra, mas e eu sou muito comunicativa, eu brinco que eu gosto de estar entre as pessoas, eu gosto de me comunicar, de conversar, então eu acho que assim as coisas vão se assentando como elas têm que ser, né? Então eu fico mais nessa parte, com certeza a gente toma muitas decisões, ou digo que praticamente todas as decisões são tomadas em conjunto, né? A gente senta aqui agora, a gente vai ver o que que tem que decidir, o que que não tem. Então, todas as decisões são tomadas em conjunto, a gente não toma decisões importantes um sem consultar o outro, sem combinar com o outro, né? Mas, de modo geral, o dia a dia, cada um segue dentro da sua área ali, né? cada um vai se ocupando da forma que, né, que precisa ali ao longo dos dias. E com a Natasha é um pouquinho diferente, porque eles ocupam o mesmo espaço físico, mas a Natasha é contadora e ele na parte imobiliária, né? Isso aí. Só que eu fiquei sabendo que ela, volta e meia, também acaba trabalhando ali com ele, ajudando com a papelada. Então conta para nós como que é a realidade de vocês assim no dia a dia. É isso aí, André. Na verdade, a nossa dinâmica ali, né, surgiu. A gente trabalhava em empresas distintas, né? Por muito tempo. O Bernardo já era corretor de imóveis há alguns anos, mas ele trabalhou por muito tempo numa incorporadora. E daí ele teve, depois de muita conversa comigo, ele optou por finalmente abrir a imobiliária. Quis o destino que no ano, que isso foi em 23, que ele abriu a imobiliária, eu acabei me desligando do escritório que eu vinha trabalhando como contador. Então, ali fazia uns 3 meses que ele estava com a imobiliária aberta e aí ficou aquele limbo, né? Até que eu, sem saber exatamente como iria me posicionar, enfim, no mercado de trabalho, ele então me convidou, ele disse assim, vamos comigo lá para a imobiliária, né? Você vai me auxiliando na parte administrativa ali. Vocês já moravam juntos, Já, obviamente, sim, sim. sim, a Ah, gente não. já Então a morava gente junto. já dividia as escovas de dente, agora vamos dividir também a empresa, que tal? Aí, assim foi, eu comecei a ir para a imobiliária e não parei mais, porque assim como foi fluindo a parte administrativa, enfim, que eu auxilio ele, também com o passar do tempo foram aparecendo clientes para a parte de contabilidade. E Uma coisa vai é, somando a outra, né? Isso é exato. E legal. daí estamos aí nessa empreitada. E qual que tem sido assim o maior desafio? Tem algum desafio em especial que você considera assim e a grande vantagem de trabalhar junto? Porque sempre tem os dois lados, né? Tem as vantagens e os desafios. Sim, é desafiador, né? Porque a gente sabe que uma relação, por mais que a gente já esteja junto há anos, às vezes, né, tem alguns probleminhas, e daí também a gente tem que saber dividir, né, lá perante a empresa, e também lá na hora de decidir e definir algumas coisas para também não levar isso para casa e acabar misturando as informações. Mas tem as vantagens, né? Porque, bem ou mal, o fato de estar no mesmo ambiente facilita, eu digo até a comunicação, a logística de casa. Uhum. E às vezes eu vejo que ele está atendendo, a gente vai se atrasar. Antigamente, se cada um está no ambiente, precisa avisar, ou um já fica irritado esperando o outro. Assim tu Não, já sabe. ali tu já sabe, já vai organizando e vice-versa, né? Acaba que nesse ponto fica mais flexível, ou tu sabe que um está fazendo alguma coisa, tu tem que ir agilizando. Nesse ponto, a dinâmica de casa até fica fácil de se organizar, porque tu tá ali vendo, né, o que tá acontecendo. Muito bom.
E isso acontece com vocês também, doutora Letícia, porque aí você tem uma outra empresa, então, com o teu marido, né? E como que funciona essa dinâmica de vocês? Então, assim, como que começou um geral, assim? O Beto, ele trabalhava, eu já era dentista, tinha clínica aqui em Vacaria, e aí isso foi em 2017, o Beto trabalhava em outra empresa aqui em Vacaria que não deu certo, enfim, e aí ele recebeu uma proposta para ser CLT em São Paulo, ele morava lá antes, né? E ao mesmo tempo surgiu uma proposta de expansão da clínica para a unidade de Caxias do Sul. Só que eu olhei para ele e disse, eu não consigo, né? Essa questão de atender e ainda administrar, e o Beto é administrador. Então aí a gente tinha os mesmos objetivos, né? Que é o quê? Ter sucesso, trabalhar para gerar conforto para nossa família, ajudar as pessoas, né? Tentar ser melhor a cada dia, né? Que Jesus sempre nos inspira a isso, ser melhor a cada dia. Então a gente tinha esse mesmo objetivo de vida e a gente disse, não, vamos crescer juntos então. E assim, o quanto é importante, eu falo para quem tem clínicas odontológicas, né? O dentista, ele não, a gente não aprende na faculdade assim, como que eu vou administrar essa questão e é muito importante. Então, aí o Beto veio, né, para me ajudar. E daí eu brinco assim, como que a gente começou? A gente começou a empreender juntos quando a gente parou de jogar tênis e começou a jogar frescobol, porque aí o intuito é um ajudar o outro a não deixar a bolinha cair. Então é isso que a gente faz, né? O Beto, ele além de me completar assim, ele me melhora, né? Então eu sou a Letícia, eu tenho sucesso, a Leme que ele tem um sucesso por conta que o meu pilar lá é sempre ele, né? E essa questão não é sempre mil maravilhas, né? Tem divergências, somos, né, diferentes, então, mas é isso que nos une também. E é um desafio, né? É um desafio você empreender juntos, mas é bom, é gostoso, eu acho isso, né? Eu acho que até une mais o casal, assim. Eu particularmente gosto bastante. Com certeza que une, né? E a Siracusa nasceu, na verdade, depois de um momento difícil para Isso. vocês, né? É, o que que aconteceu, né? Então, a gente já tinha clínica de Vacaria, tinha clínica de Caxias e eu comecei a atender em São Paulo. E aí a gente disse, não, então vamos ver para começar a abrir uma rede de clínicas e, né, e começar assim. E aí em 2021 eu descobri um câncer de mama, né? E aí era pandemia, só que a gente não tinha assim tantos colaboradores ajudando a gente e tal, era mais eu que trabalhava, né? E aí todo o meu tratamento eu não parei de trabalhar. Quando eu fiz a cirurgia que eu tive que fazer né, a mastectomia total, enfim, 15 dias depois eu tive que ir a São Paulo, que eu tinha eu fiz um capítulo de um livro e eu fui lá apresentar esse livro, enfim, graças a Deus eu consegui ir, né? Mas, e daí eu lembro que quando eu fazia quimioterapia, eu fiz 16 quimioterapias. Eu ficava 2 dias em casa e ia trabalhar os outros dias. Então, assim, eu tava super debilitada e isso eu não tô reclamando porque foi muito bom pra mim. Passou meu tratamento que eu nem vi, graças a Deus, né? Só que, claro, exigiu muito de mim. Eu tava sendo exigida neste período, né? E aí o Beto disse: não, Letícia, a gente não vai mais fazer essa questão de rede de clínicas, vamos comprar uma terra. E era pandemia, eu doente, a gente só com a clínica. E eu disse: gente, como que a gente vai fazer isso? Deus, né? Deus vai prover. E E aí, vem a inspiração, às vezes, de você se pergunta, mas será gente. que eu dou esse passo Aham, mesmo, e né? Deus é tão. E o Beto disse não. E eu lembro eu fazendo quimioterapia de peruca, assim, e a gente ia atrás de terras em Bento. Ele, não, eu quero uma terra em Bento, quero uma terra em Bento. E aí a gente achou uma terra em Bento com uma vista maravilhosa e a gente não sabia o que que a gente ia fazer lá. Ele queria fazer uma casa para a gente ter uma qualidade de vida, enfim, porque a gente estava passando por um momento muito ruim. Aí um dia o Beto disse: não, vou plantar uva. Começou a fazer, quero fazer vinícola, quero fazer vinhos, e começou a estudar até sobre isso, cursos, né? E fomos jantar na casa de uns amigos nossos aqui em Vacaria. E aí a Amanda e o Yorton, eles nos serviram o limoncello. E eu disse assim, quando a gente estava indo para Caxias no carro, que o Beto tá sempre me acompanhando, e ele falou assim para mim, Letícia, né? Então vamos começar a plantar a uva e tal. Eu disse, Beto, por que que a gente não planta limão siciliano e faz limoncello? O teu avô nasceu em Siracusa, na Sicília.
né? A gente vai fazer uma homenagem ao teu avô e vai dar tudo certo. E aí ele disse, então vou analisar o solo. Foi analisar o solo com a Embrapa, deu certo, plantou 2.500 árvores de limão siciliano e a gente começou a testar limoncello em casa. A gente ficou 2 anos raspando limão à mão para achar uma fórmula. Achamos uma fórmula que a gente gostou. Nossa, coitados dos nossos amigos, provaram cada um forte, que meu Deus. Aí fomos para a Itália 2 vezes degustar, também na Sicília e também ali em Sorrento, ali na Costa Amalfi, e a gente viu que o nosso limoncello estava sensacional. Por quê? Porque a gente faz uma infusão, ele não tem corante, ele não tem conservante, é a infusão da casca do limão siciliano, né, retirada à mão, com o álcool de cereal e depois a gente adiciona o açúcar. Então é um processo muito natural, Gente, é né? uma delícia, assim. Você que Não, está nos assistindo, se ainda não experimentou, não perde tempo, não, porque ele, realmente. ele é muito bom mesmo, E né? como a gente toma, assim, um bom limoncello? De que forma? Bem geladinho? Então, aí o que que a gente faz? A gente deixa sempre no congelador, né? E aí a gente serve assim ele não congela, né? Serve ele, você toma como digestivo, ou como sobremesa, ou como um aperitivo. E hoje em dia tá muito em alta, assim, até quando a gente foi ali para Itália para degustar, enfim, o limoncello spritz, que é o limoncello igual o Aperol spritz, mas é o limoncello com o prosecco. E agora a gente fez a nossa garrafa do lemon spritz. Que Que já maravilhoso tá também. prontinho. Quero ir na praia, não quero levar um cooler e tal. Pega uma taça com gelo, coloca ele, um alecrim ali, fica maravilhoso. E você falou que, inclusive, logo terão também, Sim, as né, garrafas minis. menores, Aham, né? Às vezes tu quer degustar sozinha ou não quer abrir uma Isso, garrafa grande, né? isso. Muito bom. Mas eu digo que o Siracusa, ele nasceu de um período muito ruim da nossa vida que Deus faz a gente passar e a gente não fica entendendo o que que é isso. Só que se eu não tivesse passado pelo que eu, né, passei, a gente ia estar talvez muito estressados em questão de rede de clínicas e agora a gente tem uma terra linda. O Beto está lá, inclusive, colhendo os limões, tem 2.500 árvores plantadas, ele plantou todas as árvores também. E é uma coisa assim, é um filho nosso que tá ali, sabe? E a gente quer futuramente fazer um restaurante, fazer um garden, tentar levar essa alegria às pessoas. A gente gosta muito de servir as pessoas. Então eu sempre digo, não se atenha ao momento que tu tá passando, porque depois Deus vai. Ressignificar, né? Meu Deus do céu, eu sou muito grata. Se Muito tu legal. falar assim pra mim, nossa, tudo que tu passou ali, mas tinha um propósito. Sempre tem um Né? propósito, né? E também assim, o Beto é uma questão, o Beto não gosta de trabalhar muito fechado. Então ele trabalha ali comigo fechado ali no escritório. O Beto é muito comunicativo, como você, né? Gosta do comercial, gosta de estar ali, enfim. E ele também queria fazer um negócio para ele, então ele me edificou. E agora, com esse nosso negócio, a gente conseguiu fluir no Siracusa e agora ele tá, Cada um se né? encontrou em uma função Exato. diferente, mas ambos se ajudando. E nós dois se completamos agora nos 2 negócios, Muito legal, né? muito legal. E tu falou antes, Vivi, que vocês sempre acabam conversando para tomar as decisões, né? E, enfim, juntos. E isso acaba refletindo na família também, né? Sem dúvidas. Então, eu acredito que as filhas de vocês também fazem parte desse negócio. A gente vê, né? Tanto a mais velha quanto a mais nova, muitas vezes Sim. participando ativamente ali com vocês. E isso é muito legal. É importante falar, assim, até isso que a Letícia falou exatamente resume, é um complemento, né? Um complementa o outro, as ideias do outro. E uma das coisas, assim, que a gente nunca pode colocar nenhum negócio acima do relacionamento, né? Essa é uma das lições, assim, que o empreender em casal nos traz, né? Porque você tem que priorizar, tentar sempre separar, né, de alguma forma, por mais que muitas vezes não seja fácil, é um desafio, mas assim, tem que existir muito diálogo, respeito e admiração, né? Eu falo que tem dias que você tem vontade de, né, de dizer assim, Vai dar uma mas volta! você tem que admirar, né? Você tem É. que ter algo na pessoa ali e com certeza um é o pilar do outro, Sim. né? É muito é muito reconfortante você saber que você tem alguém ali, que você pode confiar, que é uma pessoa que está ali com o braço, porque nem sempre os dois estão na mesma sintonia, assim, nossa, vai dar. Tem dias que a gente acorda assim, querendo mudar o mundo e vai dar tudo certo, o outro o outro está mais para baixo. Né, e aí vai puxando, e é um complemento. E o empreendedorismo, de um modo geral, ele é assim, né? É sempre
inconstante, assim, no nunca é entanto, uma linha reta, né? no entanto que os nossos negócios sempre foi assim, veio aquela ideia, aquela possibilidade, aí um fala para o outro, parece que no primeiro momento, né, no primeiro momento nem sempre é a mesma decisão. Né? Aí tá, então vamos parar, vamos analisar, vamos olhar os prós, os contras, vamos, né, analisar num todo, justamente por isso, porque nós temos 2 filhas que dependem da gente para levar, para buscar, e é como a Natasha colocou, isso acaba também, de certa forma, facilitando, né? Porque você está ali tudo junto, né? Então é essa coisa, e acaba envolvendo a família toda, né? E não, por isso não pode ser um peso, não pode ser algo assim, eu vou ficar aqui porque eu não tenho outra coisa para fazer, vou ficar aqui, né? Tem que Não, gostar, não né? pode, tem que gostar, Tem que porque amar muito, na porque verdade. é a vida da gente, né? Tanto fora do trabalho quanto no trabalho, em casa, em qualquer lugar. São as nossas vidas, são os nossos dias, são os nossos anos que vão passando aí, né? E a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta e que nos dá satisfação, né? Isso é muito importante. E antes a Natasha falava ali de filtrar o que se conversa lá no trabalho para acabar não levando para casa, mas não é tão simples assim, né? Às vezes não acontece, madrugada tu acordou, eu tenho um prazo. Tu lembra se eu fiz tal coisa? Não acontece isso. Acontece, né? A gente tenta ao máximo, né, não misturar assim os assuntos, mas infelizmente, felizmente acaba acontecendo, né? Tem vezes que lá no ambiente de trabalho tu tá lá, tu se recorda de alguma coisa que você já quer falar, enfim, imagina se num ambiente que não fosse junto, você já mandaria uma mensagem ou enfim ligaria, ali você vai imediatamente, né, comunicar, falar, decidir. E em casa também, né? Muitas vezes o Bernardo, como ele tem essa parte comercial, né? Que nem dizer, ele tem que estar mexendo doce. Então, volta e meia, a gente tá em casa, Celular ele sempre tá com o ativo. celular, tá ali, então alguma coisa ele já acaba informando, enfim. E eu também, né, com a minha vida burocrática, às vezes também, né? Tu chega no final do dia, algum comentário ou outro você tem que fazer, né? Porque a pessoa, por mais que esteja também lá durante o horário comercial, em casa faz o papel do marido, que é escutar, né, o que a mulher tem para falar no final do dia. Mas é E bacana. uma coisa que é legal falar, gurias, assim, a gente escuta muito, eu acredito que todas, num contexto geral, existe, assim, de certa forma, parece que uma disputa, né? Hoje, assim, se criou uma ideia em alguns momentos, em alguns ambientes, que existe uma disputa entre quem pode mais, né? O homem ou a mulher. E nós aqui, eu acredito que pelo que a gente conversava antes e agora durante, não é uma disputa, né? É um complemento diário. Então, eu acho que se a gente tiver isso em mente, respeito, diálogo, e entender que ninguém está ali para impor as suas ideias, né? E sim para se complementar e para entender, para buscar juntos, e com certeza unindo as forças, unindo, né, os dois pensamentos, as duas vontades ali, com certeza o resultado vai ser maior, né, do que se for sozinho. Com certeza. Exato. Com certeza, um complementa o outro, né? O que ela falava ali, a doutora, edifica, né? Um Isso. edifica o outro, um faz o outro ser maior do que ele seria se fosse sozinho, e isso com certeza é o que faz a diferença. É verdade. E não existe, né, gurias, uma receita pronta, assim. Cada um vai construindo conforme vai vivendo, né? E sempre com a base, o respeito acima de qualquer coisa. Eu acredito que aí cada um vai desenvolvendo a sua receita mágica. Mas se tivesse um conselho, assim, Natasha, para dar, assim, para aqueles casais que estão começando a empreender, tem uma palavra que fosse, né? Não, eu diria para tentar, né? Se é um casal que tá em dúvida daqui a pouco, eu diria para tentar, porque se há 5 anos atrás vocês me perguntassem, você trabalharia com o Bernardo? Eu talvez iria rir e dizer que não, eu nunca foi um plano, nunca foi uma ideia nossa, sabe? A gente já tá junto, um relacionamento de 17 anos e não se passava isso na cabeça. E hoje eu vejo que dá super certo. Então, a gente, lógico, com a base em todos esses valores ali, né, de confiança, respeito, isso faz com que tudo dê certo. Eu acho que fica mais confortável para que o negócio vá fluindo e as vidas também vão. A gente vai encaixando e vai dando certo. E eu tenho a impressão que a torcida aumenta, né? Dos dois lados, assim. Então,
os dois empreendedores torcem para que a família, né, os objetivos são os mesmos, a gente quer construir, a gente quer viajar, a gente quer investir, então acaba que isso fortalece. E aí, do lado da empresa, fortalece a família, porque tu sabe que a empresa precisa, né, daquela estrutura. Então, na verdade, ambos se fortalecem ainda mais. Então, vocês diriam que é, sim, muito positivo empreender em casal, Sim, né? com Vamos motivar aí os casais que ainda não empreendem juntos, mas de repente estão pensando. Sim, com certeza. Vamos tentar. Quem tá aí com a ideia para tirar do papel, Vai firme, vai. vai firme. É aquela história da piscina, né? A água tá Pode quentinha, entrar. pode vir. Mas, gurias, É. a Vivi, me diga aí em uma palavra, Vivi, um resumo, assim, o que que é empreender em casal para você? Uma palavra é difícil, né, André? Mas eu penso assim que é o propósito. Propósito. É o propósito. É você ter um propósito em Saber para comum. onde tá indo, né? Uhum, com certeza. Eu também eu escolho a palavra propósito, porque eu acho que Deus une duas pessoas de prazeres diferentes para um propósito ainda maior, né? Então eu acho que seria propósito também. E como você estava falando ali antes, nessa questão do segredo, né? Eu acho que é muito interessante, assim, a gente, como você falou, Vivi, primeiro lugar, Deus, segundo lugar, a família, o casamento, e terceiro lugar, o trabalho. Não inverta a ordem. Uhum. Se inverter a ordem, né? O diálogo é muito importante, porque como o outro não sabe o que você está pensando, talvez você tenha uma expectativa e o outro está preocupado com outra coisa, né? Então o diálogo é muito importante. E questão particular, assim, eu e o Beto, a gente tem uma rotina juntos, né? Eu gosto de rotina, eu acho tão importante rotina de casais, mesmo os que não trabalham junto, eu acho, né? Mas o que que a gente tem? A gente acorda, a gente ora juntos, a oração é muito importante em casal. A gente vai deitar na mesma hora, os dois. Eu sei que com filho é diferente, a gente ainda não tem, mas deitar juntos os dois assim na mesma hora, um esperar o outro, eu acho bacana. Pelo menos uma refeição ao dia ali sem celular. A gente adora sentar ali e ouvir o Frei Gilson ali ou o Glorify enquanto a gente está fazendo uma refeição assim. Exercícios, enfim, e questão de trabalho também, porque eu digo, como o Beto ele me melhora, né? Eu também melhoro ele e vice-versa para a gente se tornar melhores. É isso que a gente quer, né? Jogar junto. É o E querer estar perto, né? exatamente, e boa parte dos dias é trabalhando que a gente passa, Exato. né? A Então, se maioria. puder ser leve, como você disse, assim, uma coisa que você gosta de fazer e que seja agradável um com o outro, aí chega no final do dia, tu saber que tu conseguiu realizar tudo aquilo que tu tinha se proposto a fazer, né? É difícil, porque quando o estresse bate assim, não tem de vez em quando alguma discussão do trabalho vai em casa e vice-versa. A É gente tenta natural. nunca levar o trabalho, mas em casa, assim, de vez em quando chega. E é desafiador, assim, mas é gostoso, porque depois você conversa sobre aquilo, você tenta, né, arrumar a situação. E não vai ser nem a última e nem a primeira vez, vai continuar, mas é sempre um querendo o melhor do outro, né? E Eu não deixar tornar em casa colegas de trabalho, né? Isso é uma é linha bem muito importante. tênue, né? Então, ter também a tranquilidade, o discernimento de que não existe uma única verdade, um único lado, uma verdade absoluta, é o meu ponto de vista que vai prevalecer. Não, né? Nem sempre é assim. Então, que a gente consiga sempre analisar, né, a opinião, prestar atenção, valorizar a opinião do outro, por mais que às vezes não seja fácil, né? Mas eu acho que a gente que decide empreender em casal tem que ter isso bem claro. Paciência também, né? Eu não empreendo com o meu marido, a gente tem, né, atividades distintas, mas ele sempre me diz: não toma decisão nenhuma no mesmo dia, seja para um negócio, seja lá no teu negócio, espera, pensa até o outro dia, reflete, a mesma coisa, às vezes tu tá louca para dizer um monte de coisa ali pro marido que tu tá Uhum, irritada, tá, uhum. vou ver, até amanhã, e aí no outro dia tudo diferente, tu já acorda com a cabeça mais tranquila. E eu até ouso a comparar também ao fato do empreender em casal, ao relacionamento, né? Porque a gente atualmente vê, é difícil ter relacionamentos duradouros, enfim, eu falo isso mais voltado aos jovens também, a gente já não vê, parece que não há aquela insistência, aquela persistência, né? Enfim, lógico, ninguém é obrigado a se manter numa relação, né, que não tem a ver,
Mas eu acho que se conecta um pouco com isso da gente no empreendedorismo ali, que você também tem que saber ouvir, tem que saber respeitar, tem que saber ceder um pouquinho, né? E isso na empresa também acaba acontecendo para que consiga fluir, né? Não é só a opinião de um que vale ou de outro, né? É isso aí. Então a gente chegou à conclusão que empreender não é tão simples, né? E em casal talvez seja um pouco mais difícil, mas vale a pena, né, gurias? Com certeza. Com certeza, Exato, enche. jogar o jogo junto, Isso né? aí. Tentar jogar sempre o frescobol ali, um ajudar o outro, não deixar a frescobol. bolinha cair. Essa eu vou levar. Eu também, ó. Aprendizado. Que bom. Exato. E saber a importância um do outro, né? A partir do momento que você entende assim, não, como a Letícia colocou, o Beto é importante para mim, o Marcel é importante para mim, né? O Bernardo é importante para a Natasha. Aí você tem essa clareza, ao mesmo tempo que eles também enxergam a nossa importância, né, dentro do negócio, melhora com certeza a vida num todo, né? Em família, no relacionamento, em casa. Um vai deixando o fardo do outro mais leve, né? Exato. Uhum. E aí, prosperar é inevitável, né? Exato, sucesso a gente vai encontrar Chega. sucesso. É isso Exato. aí. Gurias, eu quero agradecer a presença de vocês, a disponibilidade de vocês em estarem aqui hoje conversando com a gente. Esse foi o nosso 11º episódio do Mulher de Fases, então é uma alegria estar aqui com vocês. Quero agradecer também mais uma vez aos nossos apoiadores, SIC Vacaria, Diário de Vacaria, Magia do Plátano, que também trouxe essas delícias para nós aqui hoje, né? Floricultura Benedetti e a Siracusa. E você que esteve conosco até aqui, muito obrigada e até o próximo episódio.